Fala galera, eu sou o professor Fábio Araújo, professor de Física e vim para mais uma dica aqui no teu Enem. Preste atenção, hoje vamos falar sobre fenômenos ondulatórios, que é somente o assunto que mais cai no Enem. É isso mesmo, estatisticamente, o assunto que mais cai no Enem é fenômenos ondulatórios. Quando me perguntam, professor, o que eu devo estudar? Em primeiro lugar, vá para a prova com certeza absoluta que você vai encontrar questões de fenômenos ondulatórios. Vamos lá? Os 6 principais fenômenos ondulatórios são reflexão, refração, difração, polarização, ressonância e interferência. Professor, são muitos fenômenos, concordo com você. Como é que eu vou fazer para memorizar tudo isso em tão pouco tempo? Então eu vou te dar as palavras-chave. O que você precisa ler, o que você precisa encontrar dentro de um texto para reconhecer que fenômeno é aquele que está ocorrendo. Então, fica ligado. Primeiro é reflexão. Reflexão nós sabemos que é o fenômeno em que uma onda bate numa superfície que separa dois meios e retorna ao mesmo meio em que estava anteriormente. Então ela bate na superfície e retorna para o mesmo meio. Espera aí, bate e retorna? Então você tem que encontrar alguma coisa que esteja dizendo que a onda bate e volta. Ela não muda, ela não passa de um lado para o outro, ela não muda de meio. O detalhe é que quando isso acontece, nenhuma característica da onda vai ser mudada. Atenção, muita atenção. A velocidade e o comprimento de onda, elas dependem exclusivamente do meio material. Bom, se eu não mudei o meio material, então eu não mudo nem a velocidade, nem o comprimento de onda. E a frequência, professor? Bom, a frequência, ela depende da fonte. Então, independentemente se eu mudar o meio material ou não, independentemente disso, a frequência não vai mudar. Tá bom? Coloquei alguns exemplos, o radar, o sonar, Kinect de videogame, ecografia, aquele ecocardiograma, né? Também envolve um pouquinho isso daí. Tá legal? Reflexão, a onda bate e volta. Tá bacana? E a refração? Na refração a onda vai, incide na superfície que separa dois meios e passa para um novo meio. Opa! Ela vem da água, passa para o ar, do ar para o vidro, do vidro para água de novo. Então eu tenho mudança de meio, então eu posso reconhecer como a onda bate e entra. Ela muda de meio. Quando isso acontece, o meio material mudou. Então apenas a frequência se mantém constante. A velocidade e o comprimento de onda, que são características do meio, entendeu? Não é da onda, é do meio. Porque se eu mudo o meio, eu mudo velocidade. E ao mudar a velocidade, eu mudo o comprimento de onda. Tá legal? A frequência depende da fonte. A frequência não muda. Um exemplo disso eu coloquei as lentes. E eu preciso que você entenda e que você lembre que as lentes podem ser convergentes ou divergentes. Ou seja, bordos finos ou bordos largos, bordos grossos. Normalmente, ou seja, quando a lente for mais densa do que o meio, aí nós dizemos que ela tem maior índice de refração. As lentes que têm bordas finas, extremidades finas, são convergentes. Extremidades grossas, divergentes. Isso quando a lente for mais densa do que o meio. Ou seja, quando o índice de refração da lente for maior que o índice de refração do meio. Tá bacana? Então, legal. A onda bate e volta, reflexão. Bate e entra, ou bate e passa, refração. Se ela volta, ela não muda de meio. Se não muda de meio, não muda nem velocidade, nem comprimento de onda. Obviamente, a frequência não vai mudar mesmo, porque a frequência depende da fonte. Na refração, a onda bate e passa, muda de meio, muda de velocidade e muda comprimento de onda. Atenção, se você não entendeu mal não, velocidade e comprimento de onda, uma depende da outra e são diretamente proporcionais. Ao aumentar a velocidade, eu aumento o comprimento de onda. Diminui velocidade, diminui comprimento de onda. Show? Difração. Difração é o contorno do obstáculo. Sabe quando você está na sua casa e de repente passa um carro com um volume muito elevado? E aí da sua casa você ouve? Ou então quando você está no seu quarto e a sua mãe te chama, Fulano, Fábio, aí eu vou ter que ir lá e tal, né? Então, do meu quarto eu consigo ouvir a mamãe me chamar, consigo ouvir minha esposa me chamar, meus filhos me chamarem, enfim. A onda ela consegue contornar o obstáculo. O som, por exemplo, a luz também contorna o obstáculo, viu? Só que a difração que a luz sofre ela é muito menor do que o som.
Então, difração é o contorno do obstáculo, mas atenção, não basta contornar, ela tem que espalhar. Então, ela passa por uma fenda, ela se comprime e quando passa, ela se espalha. E aí nós temos, então, a característica de uma difração. Atenção, porque para a difração, como eu te falei, que é o contorno do obstáculo, o tamanho da abertura tem que ser proporcional ao comprimento de onda. Ou seja, resumindo, a onda que tiver o maior comprimento de onda, ela sofre mais difração. Então eu posso dizer, que o som sofre mais difração que a luz, a rádio AM sofre mais difração que a rádio FM, entendeste? Então, sempre que eu tiver uma onda com grande comprimento de onda, essa onda com grande comprimento de onda, ela vai sofrer maior difração. Lembrando que, preste atenção, ondas com grande frequência têm pequeno comprimento de onda. Professor, frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais? Sim. Por exemplo, um som grave e um som agudo. O som agudo é um som com maior frequência, certo? Então ele tem menor comprimento de onda. Se ele tem menor comprimento de onda, então o som grave sofre mais difração que o som agudo. Caramba, professor, é muita coisa. Eu sei, mas estou aqui para te ajudar. Se tiver com dúvida ainda, entre em contato comigo. Olha o número que está ali embaixo. Eu tenho turmas segunda, quarta e sexta. Pode entrar em contato. O que eu puder fazer para te ajudar, eu vou fazer. Tá bom? A polarização. Polarizar uma onda, em termos mais práticos, é filtrar. Na verdade, a polarização consiste quando uma onda transversal, polarização só ocorre com ondas transversais, tá? Que vibra em várias direções. Quando passa por um filtro polarizador, ela vai vibrar em apenas uma direção. Ou seja, eu vou filtrar. É o que acontece, por exemplo, tá? Aqui, nessa figura, eu tenho uma onda vibrando em várias direções. Ao passar por um filtro polarizador, ela passa a vibrar em apenas uma direção. Tá legal? É o que acontece nos filmes, por exemplo, quando você vai assistir um filme, vai para o cinema 3D. Um lado da lente, ela vai polarizar apenas a luz, apenas a imagem que vem na horizontal. Tá bom? Já outra lente, o lado esquerdo, por exemplo, vai polarizar somente a onda que vem na vertical. Então, basicamente, um lado vê a imagem na horizontal e o outro lado vê a imagem na vertical. O seu cérebro vai identificar duas imagens diferentes, te dando a ideia de profundidade. Então, a polarização, um exemplo disso, é o que acontece no cinema 3D. Tá bom? Interferência é a sobreposição. É quando duas ou mais ondas se sobrepõem, fica uma em cima da outra. Nesse caso, existem dois tipos de interferência. Ou ela é construtiva ou ela é destrutiva. Construtiva quando? Quando uma crista encontra outra crista. Nós dizemos que são ondas em fase. Ou um vale encontra outro vale, também ondas em fase. E quando vai ser destrutiva? Quando uma crista encontrar um vale. Nós dizemos que as ondas estão em oposição de fase. Tá bom? Então, interferência construtiva, ondas em fase. Interferência destrutiva, ondas em oposição de fase. De qualquer forma, toda interferência é um fenômeno temporário. Só ocorre a interferência enquanto houver a sobreposição da onda. Seja construtiva, em fase, crista a crista, ou vale, ou destrutiva, oposição de fase, crista com vale. Já a ressonância é quando a onda e o corpo vibram na mesma frequência. Agora, cuidado, na ressonância você tem transferência de energia. Você vai transferir energia da onda para o corpo. Você entendeu? Ou do corpo para a onda, né? Aí vai depender do caso. Mas eu tenho uma transferência de energia. Ressonância, os corpos vibram com a mesma frequência, havendo transferência de energia. Por isso que é possível uma pessoa quebrar uma taça de cristal, não de vidro, de cristal com a voz. Você transfere energia, aquele cristal vibra com maior frequência, maior amplitude também, e acaba quebrando e acaba rachando. Tá bom? Legal? Deu para entender os 6 fenômenos? Reflexão, refração, difração, polarização, ressonância e interferência. Fica ligado neles que eles sempre caem. Tá com dúvida? Para com isso.
As nossas aulas do curso de Física Online são 100% ao vivo. É aula por aplicativo. Você tem uma turma específica para você. Não é aberto ao público, é específico. Você tira a sua dúvida na hora. Vem comigo, eu posso te ajudar. Beijo, até a próxima dica.